Olá, primeiro ano, beleza? Professor Michael aqui, tudo bem com vocês? Então, galera, só para lembrar, a gente fechou o segundo bimestre. Essa aula já é a primeira aula a respeito do terceiro bimestre. Então, o segundo bimestre, aula 7 a aula 17. Essa aqui é a aula 18. Vamos ver máquinas simples, a gente fechou com máquina a vapor. Vamos ver hoje máquinas simples para começar a entrar nos cálculos de alavanca e de rondana. Tá bom? Então hoje é aula teórica, mas as próximas serão os cálculos dentro desse conceito de máquinas, beleza? Então vamos lá. Máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas. Isso aí a gente já sabe, né? Deixa eu passar para cá. Como exemplos de máquinas simples, podemos destacar as tesouras. Todo mundo já usou uma máquina simples. Abridor de garrafa, saca-rolha, cortador de unha. Vai pensando aí que você vai achar vários, tá? Entre outros. São utensílios domésticos que facilitam a vida diária, diminuindo a força que devemos aplicar para realizar as tarefas comuns. Então, pare e pensa. Você sabia que todo objeto que você utiliza, ele é para você utilizar menos força? Por exemplo, o cortador de unha. Imagina se você tivesse que cortar isso se você não tivesse cortador de unha. E quando ele está cego, você não tem que fazer mais força? Não tem uma pressão a mais ali e você não consegue fazer nada? Igual a tesoura, você imagina você ter que rasgar com a mão a roupa. Primeiro, você não vai ter ordem. Rasgando ali, você não vai conseguir. E outra, você vai ter que aplicar muita força. A tesoura você passa. E dependendo da tesoura, você quase não aplica força nenhuma. Você só passa assim e ela escorrega, né? Então faz sentido isso, né, galera? Então vamos lá. Deixa eu vir para cá. Todos esses objetos funcionam baseados no princípio da máquina simples. É o que a gente vai conhecer hoje teoricamente. E mais à frente vamos calcular. Nesta aula estudaremos os princípios do funcionamento dessas máquinas, tá? A máquina ajuda, mas usada de maneira extrema, também escraviza. Então, assim, isso é bacana. Por quê? A máquina, ela ajuda? Ela ajuda. Mas se você usar ela de maneira extrema, o que vai fazer? Você vai ficar escravo dela, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, tá? Principalmente porque máquina simples você não tem um tipo de fonte de energia que não seja a sua, né, para atuar nela. Então é um pouco complicado, já que você não tem nenhum gasto tirando o seu vigor físico, tá? Obrigando a um ritmo cada vez mais acelerado e uma produção sempre maior. Agora pense um pouco sobre as máquinas. O que você entende por máquina? Pensa aí. O que seria uma máquina? Simples, lógico. Não estou falando de uma máquina motor, não, uma máquina elétrica. Estou falando de uma máquina simples. Um mecanismo simples. Vamos lá, vamos tentar definir aqui. Digamos que máquina, numa definição de aluno para professor. Não vou falar de professor para aluno, senão vou complicar muito para vocês. Então vamos lá, de aluno para professor. O que o aluno entende sobre máquina? Seria um facilitador mecânico? Pensem. Isso é uma pergunta que provavelmente eu vou fazer e eu quero ver como é que vocês estarão. Vamos lá. Algo como máquinas de lavar roupa, de lavar louça, de cortar grama, de costura, ou ainda carros, aviões, máquinas de guerra. Certamente são máquinas mais complexas, formadas por grande número de peças, engrenagens e parafusos. As máquinas que iremos estudar nesse módulo são denominadas máquinas simples. Foi o que eu falei. Não são esses tipos de máquina. Justamente porque são estruturas tão simples que às vezes parece estranho chamá-las de máquina. Mas uma tesoura é uma máquina. Ela tem um mecanismo. Então, ela é uma máquina. Apesar desse estranhamento, as máquinas simples, assim como as complexas, nos auxiliam muito em trabalho. E é verdade, né? Continuaremos na próxima aula com os cálculos de alavanca. Então,
a gente fechou aqui. Lembrando que eu joguei mais para vocês pensarem um pouquinho. Vocês já viram que máquina simples tem diversos utensílios em casa sobre máquina simples. E eu quero que vocês pensem isso. Caramba, o que eu entendo de máquina simples, lógico. Exclui avião, carro, máquina de lavar, exclui isso. Pensa na mais simplicidade possível. Um cortador de unha, por exemplo. Olha só, o que seria de um cortador de uma tesoura? Imagina se não tivesse tesoura nem cortador de unha. Como que você faria? Roeria a unha? É complicado, né? Então pensem nisso. Até a próxima. Base dos Estudos, página 214. Um abraço, fique com Deus, eu fui.